Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão aí dando continuidade aos estudos acerca dos sistemas de numeração, agora se aproximando do universo dos chineses, dos egípcios e também dos babilônios. E tudo isso está acontecendo após a aproximação inicial que fizemos ao sistema de numeração maia. Bom, detalhamos esse sistema, nos aproximamos de suas operações, de seus algoritmos. E esse é um tema que vai levar a nossa discussão adiante hoje. Porém, antes disso, eu queria comentar brevemente sobre os fundamentos que vêm sustentando o ensino de matemática e a aprendizagem da matemática na Universidade Federal do Sul da Bahia. São 4 vertentes que eu gostaria de elucidar para vocês. A primeira delas, e que considero muito importante, é pensar a matemática como conhecimento sócio-histórico-cultural. Junto a isso, pensar a matemática como linguagem, como arte e como ferramenta. Um terceiro aspecto seria pensar a matemática como objeto de ensino. E, por fim, pensar a matemática como conhecimento teórico abstrato. Eu gostaria, brevemente, é claro, de me aproximar de cada uma dessas vertentes. Pensar a matemática como conhecimento sócio-histórico-cultural implica em compreendê-la como conhecimento construído localmente, ou seja, em relação direta com a cultura, com a sociedade em que ela se estabelece. Bom, isso faz com que quebremos o mito da matemática como conhecimento universal. Então, se compreendemos historicamente o conhecimento matemático advindo de diversas realidades, levamos esse saber e a compreensão de todo esse processo para um outro patamar, permitindo com que tiremos da invisibilidade diversas culturas, diversas realidades, diversos povos que são excluídos ao longo do tempo por diferentes processos, sendo um dos principais deles os processos de colonização. Seja na pintura, na escultura ou na música, arte e matemática se aproximam profundamente. Se juntamos a essa sensibilidade o fato de a matemática ser compreendida também como uma linguagem, iremos compreender o quanto o ato comunicativo se torna importante no momento em que estamos lidando com a aprendizagem da matemática e com o ensino da matemática. Agora, pensar a matemática também como ferramenta é algo que está diretamente relacionado a uma compreensão histórica desse conhecimento. Por quê? Porque vem de necessidades básicas do cotidiano o desenvolvimento da matemática em diferentes contextos. Por isso, a prática laboratorial no ensino da matemática se torna tão importante. Quando partimos da prática para, no momento posterior, chegarmos a um movimento de abstração, temos uma concepção de ensino com muito mais suporte, com muito mais condição para que o estudante se veja como construtor desse conhecimento e não em uma posição passiva. Refletir sobre a matemática como objeto de ensino e de aprendizagem coloca sobre todos nós a responsabilidade de sermos educadores. Afinal, no mundo contemporâneo, a matemática se torna conhecimento imprescindível para um exercício efetivo de cidadania. Como faremos uma leitura crítica de mundo sem termos minimamente um domínio sobre esse saber? Por isso, precisamos popularizar o ensino de matemática com qualidade, não mais permitindo que esse conhecimento seja associado a um procedimento elitista. Não podemos mais permitir que a escola seja meio para essa elitização. Precisamos transformar, de fato, a abordagem da matemática dentro e fora da escola. A matemática, como conhecimento teórico abstrato, tem sido o pilar mais fortemente valorizado pelas instituições educativas.
De fato, se trata de um pilar fundamental. Isso não quer dizer que devamos reduzir toda a amplidão do conhecimento matemático a essa única vertente, e somos corresponsáveis por essa transformação. Pessoal, a resposta a essa concepção aqui apresentada é a construção dos componentes curriculares de Matemática e Espaço, Matemática e Cotidiano e as perspectivas matemáticas e computacionais em diferentes áreas. Soma-se a isso a licenciatura interdisciplinar em Matemática e Computação recentemente construída. Bom, eu convido vocês a um passeio por imagens representativas de toda essa concepção que vem se estabelecendo aqui na UFSB. Vamos lá! Vamos retomar agora o tema que vocês estão trabalhando aí em sala de aula. Alguns grupos estão trabalhando com o sistema de numeração chinês, outros com o sistema babilônio e outros ainda com o sistema egípcio. Isso tudo está acontecendo após a aproximação inicial que fizemos a respeito do sistema de numeração maia, onde duas ideias presentes nesse sistema são fundamentais, que é a ideia de base e também a ideia de posição. Essas duas ideias fazem com que alguns sistemas consigam se organizar de um modo. Aqueles sistemas que não possuem essas ideias também se organizam, mas de uma outra maneira. Bom, se a gente pensar no sistema indiano, que é o que nós utilizamos hoje, as ideias de base e de posição também são fundamentais, como são no sistema maia. Sendo que no sistema maia, os agrupamentos acontecem de 20 em 20, agrupamentos e reagrupamentos. E no sistema indiano que nós utilizamos, acontece de 10 em 10. Imagino que com o estudo que vocês estão fazendo aí agora, vocês já observaram que outras bases existem, como é o caso do sistema babilônio. Então, eu queria brevemente, novamente, falar algumas características desses três sistemas que vocês estão estudando aí. Por quê? Porque com essas ideias podemos levar adiante esse arsenal de elementos que estamos trabalhando em prol de uma qualificação da aprendizagem e do ensino da matemática. O sistema de numeração babilônio é arquitetado com agrupamentos e reagrupamentos que se organizam de 60 em 60, ou seja, sua base é 60. O sistema é posicional e apenas 2 símbolos são utilizados. Há um famoso registro babilônio no Museu do Louvre, em que o número 147 e o seu quadrado, 21.609, são grafados, revelando a rica estrutura de seu sistema. Merecem destaque as frações sexagesimais desenvolvidas pelo povo babilônio. Suas frações guardam semelhança lógica com as frações desenvolvidas no sistema decimal indiano. Há um sistema de numeração egípcio que possui 7 símbolos, representando os valores 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Há também o sistema conhecido como hierático. No entanto, nenhum deles é posicional, e o conceito de base, como este é conhecido no sistema indiano, não aparece nos sistemas egípcios. Vale ressaltar que,
Apesar dessas duas ideias não estarem presentes, os egípcios desenvolveram a ideia de fração e, assim como os maias, construíram monumentos incríveis, o que aponta para um vasto conhecimento aplicado da matemática no continente africano. Em um dos sistemas de numeração desenvolvidos pelos chineses, encontra-se a ideia de base. Assim como no indiano, esse sistema trabalha com a base 10, também se constituindo como um sistema posicional. É importante ressaltar a habilidade dos chineses em realizar operações matemáticas por meio do ábaco, instrumento que guarda muito da estrutura sistêmica dos números na cultura chinesa. Trata-se de saber milenar, fortemente dinamizado em sua sociedade. Esperamos que o encontro que vocês entendam com diferentes modos de sistematizar e diferentes modos de organizar conhecimento possa propiciar a cada um de vocês um encontro plural, profundo, com a sua própria realidade, com o seu cotidiano, com os seus saberes e com os seus fazeres. Ao nos deparar com a diferença, temos a oportunidade de conhecer a nós mesmos e o ambiente no qual vivemos, seja de um ponto de vista social, seja do ponto de vista da cultura. Queria deixar claro para todos que a ideia da produção desse vídeo é promover diálogo entre todos nós. Sejam muitíssimo bem-vindos ao diálogo. Até breve.